Agora, sobre o Brasil, é muita preocupação, né? Ou seja, o professor Barroso, o mestre Barroso, colocou algumas questões aqui de início, né, que são preocupantes. A professora Marília, ela coloca pontos que somente consolidam um ponto de vista que eu tenho desenvolvido aqui, né, que eu vou expor para vocês, sobre a questão do agronegócio, né? Também preocupante, né? E o pior, assim, não é o pior, né? Assim, a nossa honestidade política e intelectual, ao analisar um ano de governo Lula, um balanço, né, nos leva, deveria nos levar a uma conclusão de que não é fácil, né? Ou seja, primeiro porque é um ano após, né, que tem essas questões de conjuntura, como foi posto na mesa de política aqui, ou seja, não está fácil para o governo Lula ter uma base sólida no Congresso Nacional, e nós sabemos o preço que tem que se pago para se manter essa base. Eu não estou entrando aqui numa questão moral, a política tem desse jeito, mas o ambiente político brasileiro, ele se degenerou muito, né? O parlamento ele é a expressão desse grau de degeneração do parlamento brasileiro, e com esse parlamento que nós temos que governar. Então nós sentimos isso, esse é um grande limite para o desenvolvimento do Brasil, né? Além do mais, tem essa herança que vem de Temer e Bolsonaro, que não é qualquer herança, não é somente uma herança de uma destruição nacional. Nossa, destruíram com o Brasil em 5, 6 anos. Não é somente isso. Houve uma mudança na dinâmica de acumulação da economia brasileira a partir de 2016. E isso aí não é algo qualquer, né? Ou seja, o golpe de 2016 não foi simplesmente um golpe para retirar o PT do poder, ou retirar a presidenta Dilma do poder, ou retirar um bloco histórico do poder. Ou seja, o objetivo essencial do golpe era a mudança da dinâmica de acumulação da economia brasileira. É só nós vermos a taxa de desemprego no Brasil em 2014, que chegou a pleno emprego, a participação dos salários na composição do PIB, que aumentou muito durante os governos Lula, e a queda da margem de lucro das empresas brasileiras entre 11 e 15, né? Ou seja, surgiu ali condições, não é? E motivos para que o grande capital no Brasil ele se alcançasse unidade tática e estratégica, desse um golpe e mudasse completamente, em grande parte, a dinâmica de acumulação no Brasil, né? Ou seja, uma dinâmica de acumulação cada vez mais baseada, né, na superexploração da mão de obra, né? Na superexploração da mão de obra, né? E na diminuição do papel do Estado na economia, ou seja, uma tentativa brusca de retirada do Estado do processo de acumulação no Brasil. Isso é um fato que o teto de gastos traz, e que traz consequências até hoje. Mas não é somente isso, ou seja, que é suficiente para você falar, nós vamos fazer uma análise do governo Lula, né? Eu acho que existe uma série de processos que se entrelaçam. O Barroso, se não me engano, e a professora também comentou, os últimos 40 anos, né? E tem que colocar um pouco na roda o que aconteceu no Brasil nos últimos 40 anos, para que nós tenhamos a honestidade e a serenidade necessária para propormos algo, para fazermos o balanço e propomos algo para o nosso governo, né? Eu acho que o primeiro ponto que eu trago desse processo histórico de 40 anos, que tem que ser levado em consideração quando se fala em governo Lula, em reconstrução, em primeiro ano de terceiro governo, fora Bolsonaro, fora o que aconteceu com o governo Temer, foi a transformação do neoliberalismo, né, de política de governo em política de Estado, né? Isso é um fato com objetivo. A Constituição brasileira hoje, ela consagra uma dinâmica de acumulação, né, que não tem, vamos dizer assim, numa visão, não tem que ela consolida um consenso em torno da estabilidade monetária, e não um consenso em torno do desenvolvimento. Ou seja, o Estado brasileiro ele é conduzido de uma maneira hoje, e isso não tem nada a ver com o PT, comigo, com o Barroso, com o professor Beluso. O Estado brasileiro é condicionado a ser um Estado estabilizador, vamos dizer assim, um Estado poupador, né? Vamos assim dizer, e não um Estado voltado para o processo de desenvolvimento, né? E aqui nós podemos entrar nesses vários ciclos de inovações institucionais que foram dando margem para isso. Ou seja, a nossa conta de capitais ela continua aberta, nós temos um tripé macroeconômico, ou seja, as metas de inflação que deveriam ser discutidas esse ano não foi discutido. Tive uma conversa de 3 minutos, se não me engano, entre o ministro da Fazenda, a Simone Tebet e o presidente do Banco Central sobre isso, né? Então nós temos uma meta de inflação
que é anualizada, uma meta que ela é draconiana, ou seja, ela vai baixar no ano que vem, né? E não se e isso está praticamente que naturalizado dentro do Estado brasileiro, o teto de gasto ele foi desinstitucionalizado, mas peronomútil, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. O segundo ponto é que que dentro dessa transformação do neoliberalismo em política de Estado tem os quadros do Estado brasileiro, os quadros que ocupam os postos dentro do Estado brasileiro, ou seja, aquelas pessoas que passam em concurso. Houve uma desconstitucionalização do teto de gastos, mas peronomútil, né? Eu vou falar isso mais adiante. O segundo ponto é que hoje existe um dumping do Estado brasileiro sobre o próprio Estado brasileiro. O que isso significa? Significa que hoje o Estado brasileiro, os quadros que compõem o serviço público brasileiro são quadros voltados para a gestão de um Estado que expressa o consenso em torno da estabilidade monetária, em torno do controle de gastos, em torno de uma visão fiscalista de mundo. O Estado brasileiro ele tem o seu corpo técnico hoje, ele é convencido de que a economia de um país ele deve ser gerida como economia doméstica, ou seja, isso é senso comum do Estado brasileiro. O que significa que nós temos que perceber que um dos sinais do pós-ditadura militar foi o quê? Foi a tomada do poder pelo Estado, pelos liberais, do Estado pelos liberais, ou seja, os liberais tomaram de assalto o Estado brasileiro. Eu acho que esse é um ponto que eu trago, né? O outro ponto que eu também trago aqui também, que posso estar esticando um pouco a corda, mas é um pouco a vitória retumbante, né? Não é uma vitória qualquer, do neoliberalismo no campo das ideias. Né? Ou seja, existe uma naturalização, mesmo no campo da esquerda, por exemplo, né? De uma série de políticas neoliberais. Nós observamos, por exemplo, contestações das políticas neoliberais, não é? De formas assim, dentro das escolas de economia, a partir de intelectuais como o professor Beluso e tal, mas não existe hoje uma disputa de ideias no Brasil, né, a ponto de colocar um consenso liberal na parede. Eu posso estar enganado em relação a isso, mas eu não vejo isso, eu vejo muito pelo contrário, né? O pensamento desenvolvimentista cada vez mais isolado hoje e cada vez mais fora do debate público, ou seja, não se debate grandes questões. E isso tem a ver aqui, essa questão do neoliberalismo, com o que a professora Marília falou aqui para nós, não é? Ou seja, eu tenho falado, eu vou acabar escrevendo sobre isso, que o Brasil ele vive uma armadilha ricardiana. Ou seja, é evidente que o Ricardo está analisando uma economia que a agricultura ainda não havia se tornado parte da indústria, submetida à indústria, né, dentro da divisão social do trabalho. Mas ele percebe que a agricultura na Inglaterra ela era um empecilho ao desenvolvimento da indústria. Né? É daí que surgem as chamadas rendas da terra, aquela coisa toda. Né? O Brasil vive essa armadilha ricardiana moderna, que a professora ela expõe aqui, que o poder que o agronegócio hoje tem no Brasil hoje, ou seja, existe um bloco histórico hoje, pós-golpe de 2016, que é capital financeiro, que é agronegócio, e esse capitalismo comercial de baixíssimo valor agregado, que é o que comanda hoje o Estado brasileiro, né? E isso é impeditivo para o processo de reindustrialização do Brasil. Ou seja, existe uma armadilha ricardiana hoje que também deve ser levada em consideração quando nós pensamos no processo de reconstrução da nossa indústria. Né? O papel do agronegócio no poder, ou seja, o agronegócio não vai querer dividir poder com a indústria brasileira dentro do processo. Então, existe uma luta intraclasses aí que poderia acontecer, que o agronegócio não permite que isso aconteça. E isso é um fato objetivo da nossa realidade e é um fato objetivo da composição da nossa superestrutura de poder. Não é? E eu acho que também tem um outro ponto, que esse é um pouco mais forte, eu vou explicar para vocês por que eu falo isso, que é uma domesticação das esquerdas brasileiras, ou seja, as esquerdas brasileiras, também com exceções, a generalização é sempre ruim, mas elas estão hoje domesticadas, né, do ponto de vista das ideias, né? Sabe, hoje não comparece, pessoal, no debate público brasileiro, conceitos de totalidade.
né, ou categorias de totalidade. Se a gente for observar a última eleição presidencial, por exemplo, e as eleições em si no Brasil, não se discute mais nação, projeto nacional, industrialização, desenvolvimento, capitalismo. São temas que não são mais objeto do debate público brasileiro hoje. E, em certa medida, as esquerdas têm muita culpa nisso daí. Porque mesmo nós, nas esquerdas, eu sou de esquerda, eu me coloco entre isso, nós também temos trabalho, tirando aqui a Fundação Maurício Grabós, tirando aqui a gente, então nós somos capturados por agendas estranhas a essas agendas que demandam a utilização de conceitos de totalidade. Fomos capturados, na minha opinião. Veja aqui da China hoje, com muita clareza isso, né? O que a China me trouxe hoje, não é que eu comparo a China com o Brasil, não, nada disso, mas a distância me faz perceber, por exemplo, né, o quanto a esquerda brasileira foi capturada por uma agenda que é estranha, e que inclusive é antidesenvolvimentista, né? Tem um fundo antidesenvolvimentista muito claro na agenda em que a esquerda foi capturada, né, nos últimos anos. Ou seja, isso traz isso são mais do que motivos, mas esses processos explicam muito tudo isso que o Barroso colocou no começo da sua intervenção. Hoje, por exemplo, quem está discutindo indústria hoje na esquerda brasileira? Quais partidos de esquerda discutem isso? Né? Quais partidos de esquerda fazem uma pressão no sentido de colocar na pauta, por exemplo, a questão do fechamento da conta de capitais no Brasil? Quem está colocando no centro do debate a revisão das metas de inflação no Brasil? Né? Ou seja, nós fizemos uma tensão com relação à taxa de juros, durante um bom tempo, e isso parou. Ou seja, então existem espasmos de luta política em torno dessas questões, que são cada vez mais espasmos, né? Cada vez menos algo que seja parte de uma visão estratégica da esquerda e que nos encaminhe para o futuro. Então, esses são fatores que nos entregam uma visão de totalidade do que significa esse primeiro ano do governo Lula. E as próprias medidas que o governo tomou em todos os campos, sendo que a mais sugestiva, né, que eu acho que essa medida ela demonstra muito claramente esses limites que eu coloco aqui, que é o atrelamento do investimento público e a elevação da arrecadação. Ou seja, acho que já existe um consenso entre nós aqui de que sem investimento público não existe investimento privado. Ou seja, isso aí já existe toda uma empiria em torno dessa questão do papel central do investimento público, né, para o investimento privado. Só que hoje no Brasil, por exemplo, tendo em vista, vamos dizer assim, toda essa consolidação da visão neoliberal e do neoliberalismo dentro do nosso campo político, né, ou seja, é praticamente naturalizado também essa ideia de que, olha, vamos aumentar o investimento público condicionado, ancorado na arrecadação. Ou seja, isso é uma regressão, do ponto de vista teórico e conceitual, se a gente for analisar, que é imensa. Né? A gente ensina para os nossos alunos da faculdade, o professor Beluso, o Barroso, a gente, que investimento público é banco público, é investimento de longo prazo. Né? E que a fusão do capital bancário com o capital industrial ela é fundamental para o progresso do país. E hoje no Brasil nós estamos discutindo, nós colocamos, a nossa prática é o seguinte, olha, e aí tem muito de correlação de força e muito de convicção também, eu acho, né? Nós vamos aumentar o gasto público numa banda de 0,6 e 2,5, atrelado à arrecadação. Isso, para mim, é algo que chega a ser trágico para não ser cômico, né? Esse tipo de coisa, né? E alguns